Boa tarde, galera do sexto ano. E aí, tudo jóia com vocês? Vamos iniciar nossa aula de matemática nessa segunda-feira. E peço a vocês que abram o livro de vocês na página 272, onde iniciaremos o capítulo 10, que fala das medidas de superfície e das medidas de volume. Ok? Vamos começar aqui pelas medidas de superfície, ver quais são, o nome de cada uma, como fazer a leitura dessas medidas e como fazer a transformação, né? A conversão de uma unidade de medida para outra unidade de medida, certo? Antes de começar, eu queria explicar para vocês o que é superfície, né? Medida de superfície vai trabalhar com os metros quadrados, né? Centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Mas por que vai ser metros quadrados? Porque agora a gente vai trabalhar com duas dimensões, certo? Duas dimensões. Lá na unidade de comprimento, nós estávamos trabalhando com uma dimensão, né? Que era apenas o comprimento. Agora a gente vai trabalhar com superfície, que são duas dimensões, que é largura e comprimento, certo? A gente vai trabalhar com duas dimensões, largura e comprimento. Por exemplo, para calcular a área de um terreno, eu vou multiplicar a largura desse terreno vezes o comprimento desse terreno. E aí eu vou ter a área desse terreno em metros quadrados, certo? Por isso, do quadrado. Quando for lá em volume, que a gente for estudar medidas de volume, vocês vão ver que vai ser cúbico, né? A gente vai trabalhar com metros cúbicos porque vai ser três dimensões. Além da largura e do comprimento, vai ter a altura, certo? Então, vamos lá no início do nosso conteúdo. Aqui na página 273, vocês podem perceber aí que as unidades de medidas de superfície são as mesmas unidades de medidas de comprimento, certo? Só que agora a diferença aqui vai vir ao quadrado, ó. Todas as medidas vai vir com esse 2 aqui no expoente, que significa quadrado, né? Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, até o milímetro quadrado, certo? O valor de cada unidade de medida também vai mudar, né? Lá na unidade de comprimento a gente viu que 1 quilômetro é 1000 metros, né? 1 quilômetro são 1000 metros. E agora, 1 quilômetro quadrado vai ser 1 milhão de metros quadrados. Por quê? Porque agora os valores vão ser todos elevados ao quadrado, beleza? Se antes o quilômetro era 1000 metros, né? Lá na unidade de medida de comprimento, agora na superfície vai ser 1000 elevado ao quadrado, né? Que vai ser 1000 vezes 1000, que é igual a 1 milhão de metros quadrados, certo? O hectômetro, que lá na unidade de comprimento era 100 metros, agora será 10.000 metros quadrados, né? Porque é 100 vezes 100, que é 10.000. Um decâmetro era 10 metros, agora decâmetro quadrado, 100 metros quadrados, né? Que é 10 vezes 10. O decímetro quadrado era 10 vezes menor na unidade de comprimento, agora é 100 vezes, né? Que agora elevou ao quadrado. Se era 10 vezes menor, agora é 100, porque 10 vezes 10 é 100. Então, o decímetro agora é 100 vezes menor que o metro quadrado. O centímetro era 100 vezes menor do que o metro lá na unidade de comprimento, agora é 10.000 vezes menor. Por quê? Porque 100 vezes 100, 10.000. E o milímetro quadrado, que era 1000 vezes menor lá na unidade de comprimento, agora na unidade de superfície, vai ser 1 milhão de vezes menor, certo? Então, vocês percebem que à medida que aumenta para cá, ó, nos múltiplos, que são os maiores do que o metro, vai diminuir aqui nos submúltiplos, que são os menores que o metro, certo? O quilômetro é 1 milhão de vezes maior do que o metro, o milímetro é 1 milhão de vezes menor. O hectômetro é 10.000 vezes maior, o centímetro 10.000 vezes menor. O decâmetro 100 vezes maior, o decímetro 100 vezes menor, ok? A gente vai agora para o caderno e eu vou ensinar vocês a fazer a leitura, né, das unidades de medida de superfície. Então, gente, ó, eu fiz aqui o desenho da tabela das unidades de medida de superfície. Com o metro quadrado sendo o padrão da unidade de medida de superfície. E aqui seus múltiplos, né, quilômetro, hectômetro e decâmetro quadrado,
que são os maiores que ele, e os submúltiplos, né, que são o decímetro, centímetro e milímetros quadrados, que são os menores do que o metro, certo? Na hora da gente fazer a conversão agora, antes a gente multiplicava por 10, né? De uma casa para outra a gente multiplicava por 10. Por exemplo, do quilômetro quadrado para o hectômetro quadrado. Lá na unidade de comprimento a gente multiplicava por 10. Agora a gente vai multiplicar por 100. Por quê? Agora tudo é elevado ao quadrado, né? Se antes era 10, agora é 10 elevado ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Por isso que agora a gente vai multiplicar por 100 e dividir por 100 cada casa. Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui os valores de cada medida, né? Que eu falei agora há pouco na página anterior. 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. Um hectômetro, 10 mil metros quadrados. Um decâmetro, 100 metros quadrados. Certo? O decímetro, que era 10 vezes menor, agora é 100 vezes menor. O centímetro era 100 vezes menor, agora é 10 mil vezes menor. E o milímetro quadrado, que era 1000 vezes menor, agora é 1 milhão de vezes menor do que o metro quadrado. Beleza? E aqui a gente vai aprender agora a fazer a leitura das unidades de medida de superfície. Ok? Então, temos aqui, primeiro, ó, aqui é uma vírgula, tá, gente? Ignora esse ponto. 21,50 metros quadrados. Como fazer a leitura correta desse número, né? Vocês vão imaginar, gente, ó, que esse número inteiro aqui, o 21, ele vai ficar nessa casinha aqui do metro quadrado, ó, certo? Lá na tabelinha aqui, ó, cada unidade de medida pode ficar com até 2 números em cada casa, certo? Então, 21 vai ficar aqui no metros quadrados. Imagina que tem aqui 21 no metros quadrados. E esse 50 já vai ficar na casa do lado do metro quadrado aqui, ó, que é o decímetro quadrado. Então, como é que eu vou ler? Imagina que o 21 está aqui, vírgula, 50 está aqui. Como é que eu vou fazer a leitura? 21 está na casa do metro quadrado, então eu vou falar 21 metros quadrados. E 50, o 50 está aqui no decímetro quadrado. Então, eu vou ler 21 metros quadrados e 50 decímetros quadrados, certo? 21 metros quadrados e o 50 que fica na casa do decímetro, eu vou falar 50 decímetros quadrados, ok? Nessa segunda aqui, nós temos 4.853,25 decâmetros quadrados. Gente, como eu falei, só pode ficar 2 números por casa, certo? Aqui eu tenho 4 números. Como é que eu vou colocar 4 números na casa do decâmetro? Não tem como, né? Não é possível. No caso, vai ficar os 2 últimos números aqui inteiro, ó. Vai ficar no decâmetro. E esse 48 vai ficar onde? Vai ficar aqui no hectômetro. Então, imagina que esteja aqui 48, 53, aí vírgula, e o 25 fica aqui no metros quadrados, certo? Aí, como é que eu vou fazer a leitura? 4.853, tá em que casa? Decâmetro, termina no decâmetro, então eu vou falar 4.853 decâmetros quadrados e 25, que fica aqui na casa do metro, 25 metros quadrados, certo? Então, 4.853 decâmetros quadrados e 25 metros quadrados. Aqui eu tenho 0,6.845 hectômetros quadrados. Gente, é como se esse zero tivesse aqui na casa do hectômetro, ó. O zero tivesse aqui, o 68 aqui e o 45 aqui, ok? Então, como é que eu faço essa leitura? 6.845, ó, o 68 vai ficar aqui, o 45 aqui. Então, eu vou ler 6.845 metros quadrados, tá? Continuando aqui, para a última medida, nós temos 1,245. Gente, ó, esse 1 vai ficar aqui no metros quadrados, né? Vai ficar na casinha do metros quadrados. Então, eu vou ler 1 metro quadrado. O 245 não dá para colocar aqui no decímetro, porque só cabe 2 números. Então, o 24 vai ficar aqui, ó. O 24 fica aqui e o 5 fica aqui no centímetro. Então, eu vou ler 1 metro quadrado e 245. Esse 5 aqui vai terminar em qual casa? No centímetro, porque o 24 vai ficar aqui, né? Então, eu vou ler 1 metro quadrado e 245 centímetros quadrados. Beleza?
E essa é a forma da gente fazer a leitura das medidas de superfície, né? Das unidades de medida de superfície, que é um pouco diferente das unidades de medida de comprimento, beleza? Agora a gente vai ver aqui as transformações, né, de uma unidade de medida para outra, por exemplo, de quilômetro para metro, metro para centímetro, etc. Então vamos lá. Vamos ver aqui os exemplos de transformações quando for descendo, né? Imagina que aqui é uma escada, aqui é o degrau mais alto, aqui o degrau mais baixo, e aí a gente vai descendo para cá, para a direita, e para a esquerda sobe, certo? Então quando eu falar descer, é porque é para a direita. Quando eu falar subir, é porque é para a esquerda. Vamos ver aqui o primeiro exemplo descendo, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, que é 1 quilômetro quadrado para decâmetros quadrados, tá? Então, bora lá, gente. Tá aqui quilômetros quadrados, tá aqui decâmetros quadrados. Quantas casas tem de quilômetro para decâmetro? Uma, duas. São duas casas. Então, eu vou repetir esse 1 aqui, ó, que não tem vírgula, né? É um número inteiro. E eu já sei que são duas casas, só que tem um porém. Lá na unidade de comprimento, a gente acrescenta um zero no final do número para cada casa que passa. Na unidade de medida de superfície, agora a gente vai acrescentar 2 zeros por cada casa. Por quê? Porque cada casa eu vou multiplicar por 100. O 100 tem 2 zeros. Então, é só acrescentar 2 zeros para cada casa que eu descer. Se são duas casas, 2 mais 2, 4. Então, eu vou acrescentar 4 zeros no final do 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1 zero para cada casa. Então, vai ficar 10.000 decâmetros quadrados, certo? Então, 1 quilômetro quadrado são 10.000 decâmetros quadrados, tá, gente? Vamos ver um exemplo aqui com um número decimal agora, ó. Vou botar um exemplo aqui, 4.000. Vou pegar esse caso aqui, certo? Mais um número aqui. Aí, 4, uns quebrados aí. Vamos supor aqui que vamos transformar de hectômetros quadrados para metros quadrados, tá? Temos aqui o número, que está em hectômetros quadrados, e vamos transformar agora ele para metro quadrado. Hectômetro e metro. São quantas casas? Uma, duas. Gente, no caso, o número agora é um número decimal, certo? É um número com vírgula. A gente vai só movimentar essa vírgula na direção da seta, ó. Se é de hectômetro para metro, então a seta vem para a direita, porque é descendo. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou movimentar para a direita. Mas quantas casas? São duas casas de hectômetro para metro, certo? Cada casa, tu vai movimentar a vírgula 2 números. Se são duas casas, tu vai movimentar a vírgula 4 números para a direita, ok? Então, eu vou pegar essa vírgula e vou movimentar ela 4 números para a direita. 1, 2, 3, 4. Ela vai ficar aqui entre o 1 e o 6. Então, vai ficar 42.571,6 metros quadrados, certo? Eu só movimentei a vírgula 4 casas, porque, ó, de hectômetro para metro são duas casas. Para cada casa, eu movimento a vírgula 2 números, ok? E por último, temos esse exemplo aqui, ó, 15,473 metros quadrados. Vamos transformar aqui para milímetros quadrados. Temos aqui 15,473 metros quadrados, onde iremos transformar para milímetros quadrados, né? Primeiro vamos verificar quantas casas eu vou descer de metros quadrados até milímetros quadrados. Ó, 1, 2, 3 casas. Para cada casa que eu descer, eu movimento a vírgula 2 números. Então, 2, 4, 6. Eu vou pegar essa vírgulazinha aqui e vou movimentar ela para a direita 6 números. Mas acontece que eu não tenho 6 números depois da vírgula. Então, o que eu vou fazer?
vou acrescentar a quantidade de zero que falta para completar os 6 números. Se tem 3 números depois da vírgula, para 6 faltam mais 3 números. Então, eu acrescento mais 3 zeros aqui, gente, ó. Certo? E aí, agora é só movimentar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai vir para o final, ó. Aí, você repete o número aqui, 15, 47, 3.000. Agora, coloca o ponto, ó. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Milímetros quadrados, certo? Então, transformei aqui metros quadrados para milímetros quadrados, né? Que é igual a 15.473.000 milímetros quadrados. Certo, gente? Então, esses 3 exemplos são os 3 casos diferentes que a gente vai se deparar aí quando for descendo, né? Para transformar de uma medida maior para uma menor. Agora veremos os exemplos dos casos, né, subindo. Quando for subindo, para transformar de uma medida menor para uma maior. Ok? Nosso primeiro exemplo aqui vamos pegar aqui 15.842 metros quadrados. Vamos transformar aqui para hectômetros quadrados. Ok, de metros quadrados para hectômetros quadrados. Observem que agora não é mais descendo, é subindo, ó. Metro para hectômetro. Vai subir 1, 2 casas, né? São 2 casas que vão subir de metro até hectômetro. Nesse caso aqui, quando for subindo, observe que o número é inteiro. Quando o número é inteiro, gente, a vírgula está situada aqui no final do número, certo? Então, tá aqui a vírgula. Nós vamos movimentar essa vírgula para a esquerda, porque agora é subindo, certo? Mas quantas casas a gente vai movimentar essa vírgula? Ó, de metro para decâmetro, movimenta 2 números. De decâmetro para hectômetro, mais 2 números. Então, de metro até hectômetro, eu vou movimentar 4 números. Eu vou movimentar a vírgula 4 números, que é 2 números para cada casa. Então, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai voltar para a esquerda. Vai sair do final, vai ficar entre o 1 e o 5. Então, vai ficar 1, tá? Vírgula 5, 8, 4, 2. O que? Hectômetros quadrados. Certo? Então, eu tenho aqui 1,5.842 hectômetros quadrados. Certo? Esse exemplo é quando o número não vem com vírgula, que aí ela vai estar no final, né? Vamos ver aqui um caso agora que o número já venha com vírgula, né? Vamos pegar aqui de decímetros quadrados para decâmetros quadrados. Certo, tá aqui o número 242.715,4 decímetros quadrados, vamos transformar para decâmetros quadrados. Tá aqui decímetro, tá aqui decâmetro. De decímetro para decâmetro são 1, 2 casas, certo? Eu vou pegar a vírgula que já veio no meio do número e vou movimentar essa vírgula para a esquerda. Quantas casas? Ó, de decímetro para decâmetro são 2 casas. Cada casa eu vou movimentar a vírgula 2 números. Então, eu vou movimentar a vírgula 4 números para a esquerda. Certo? Vai sair daqui, eu vou contar 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. A vírgula vai sair daqui, estava entre o 5 e o 4, né? Agora vai ficar entre o 4 e o 2, beleza? Aí aqui eu reescrevo o número, ó, 24, repete o restante, 27.154 dan, né? Que é decâmetros quadrados, beleza? Então, transformei de decímetro para decâmetros quadrados. E o nosso último caso subindo, gente, é quando esse número vier com vírgula, só que vai faltar números, então eu vou ter que acrescentar zero. Por exemplo, 489,5, né? Vamos pegar aqui uma medida de centímetros quadrados para
hectômetros quadrados. Bora lá. Tá aqui, centímetros quadrados para hectômetros quadrados. Ó, vamos contar aqui a quantidade de casas. 1, 2, 3, 4. São 4 casas de centímetros quadrados até hectômetros quadrados. No caso, quantos números eu vou movimentar essa vírgula aqui para a esquerda? Se são 4 casas daqui até lá, cada casa eu vou movimentar a vírgula 2 números, né? Se são 4 casas, cada casa 2 números, então eu vou movimentar essa vírgula aqui para a esquerda 8 números, certo? 8 números. Só que acontece que antes da vírgula aqui eu só tenho 3 números, tá bem longe de 8 números. De 3 números para 8 números, faltam quantos números? 5, né? Então eu vou acrescentar 5 zeros aqui, ó, à esquerda do 489 até completar os 8 números, ó. 3, 4, 5. Agora eu tenho 8 números antes da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é os 8 números que eu preciso para movimentar a vírgula. Então a vírgula vai sair daqui, ó, e vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai sair daqui, né? Tava entre o 9 e o 5. E vai vir para cá, para o início do primeiro zero. E antes dessa vírgula, gente, eu sempre coloco um zero, certo? Toda vez antes da vírgula, eu coloco um zero, em qualquer caso. Então, vai ficar isso daqui, ó. Reescreve o número aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5. Aí, repete o restante do número, 4, 8, 9, 5 hectômetros quadrados. Olha o quão pequeno ficou esse número, certo? Então, esses foram os casos de conversão, né, de transformação de unidades de superfície, unidade de medida de superfície. Mostrei aqui os 3 casos quando for descendo e mostrei aqui os 3 casos quando for subindo. E mostrei também como se fazer a leitura, né, das unidades de medida de superfície, ok? Agora vamos ver aqui. Tem uma atividade aí na página 277, gente, tá? Que vocês podem estar resolvendo ela. E agora a gente vai ver aqui as medidas agrárias na página 278 do livro de vocês. Ok, gente? Dando continuidade aqui à nossa aula, abra um livro na página 278. E vamos estudar agora as medidas agrárias, né? Que com certeza vocês já conhecem essas medidas. Quem mexe com terra, quem tem avô fazendeiro aí, pai, mãe, com certeza já ouviu falar em hectare, né? Ou em are, centiare. Então vamos lá. A unidade fundamental das medidas agrárias é o are, né? Que é 1 decâmetro quadrado. É como se fosse 10 metros de cada lado, né? 1 decâmetro quadrado, 10 metros de cada lado. O centiare, né? 1 centímetro. O centiare, que é 1 metro quadrado, certo? É como se fosse uma superfície de 1 metro de cada lado, né? O centiare. O are é como se fosse uma superfície de 10 metros de cada lado. 10, 10, 10, 10. E temos o hectare, certo? O hectare, que é o mais utilizado aqui, principalmente no Maranhão, para medir terras. Que é como uma superfície aqui, ó. Que é como uma superfície quadrada, né? Formato de um quadrado, onde cada lado dele mede 100 metros. É como se tivesse 100 metros aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Que resulta num total de 10 mil metros quadrados, tá, gente? Então, 1 hectare de terra é como se fossem 10 mil metros quadrados. Ou como se fosse um pedaço de terra com 100 metros de cada lado, certo? 100 metros de frente, 100 metros de fundo, ok? Só que nós temos também aqui outras medidas agrárias, né? Por exemplo, o alqueire paulista, que mede 24.200 metros quadrados, né? Esse alqueire aqui é utilizado lá pelos paulistas, que é bem maior que o hectare, ó, que é a unidade de medida agrária que a gente usa aqui no Maranhão, que é 10 mil metros quadrados. O alqueire paulista é 24.200 metros quadrados. Tem o alqueire do norte, né, utilizado pelo pessoal do norte, lá, Amazonas, Pará, etc.,
que mede 27.225 metros quadrados, né? Bem maior também do que o hectare, ó. Dá mais de 2 hectares, quase 3 hectares, assim como o alqueire paulista. E o alqueire mineiro, né? Utilizado lá em Minas, que é quase 5 vezes maior do que 1 hectare, né? 48.400 metros quadrados, certo? Por esse motivo é mais comum utilizarmos o hectare. Por que é mais comum usarmos hectare? Porque é uma medida exata, arredondada. São 10.000 metros quadrados. É uma terra que tem 100 de frente, 100 de fundo, beleza? Um acre equivale aproximadamente a 4.046,85 metros quadrados e também é usado para medir grandes extensões de terra, certo? Então, temos aqui uma outra medida agrária, que é o acre, que é menor do que o hectare, né? O hectare são 10.000 metros quadrados, o acre são um pouco mais de 4.000 metros quadrados. Ok, gente? Então, é isso, ó. Vimos aqui o hectare, que é o mais usado, né? A medida agrária mais usada, principalmente aqui no nosso estado. Vimos o alqueire paulista, o do norte, que são quase 3 vezes maior que o hectare. E vimos o alqueire mineiro, que é quase 5 vezes maior que o hectare. E também tem o acre, que é um pouco menor do que o hectare, certo? Só que temos a medida agrária padrão, sendo o hectare. Beleza? Tem algumas questões aí na página 279 sobre medidas agrárias, tá? Vocês respondam e aí a gente vai dar uma corrigida na próxima semana, quando estiver em sala de aula, beleza? Espero que vocês não tenham dúvida nesse assunto, é um assunto bem simples. E vamos para o próximo conteúdo aqui na página 279, tá? Que é medida de áreas de superfície plana. A gente vai aprender a medir áreas de retângulo, quadrado e etc. Certo, vamos lá. Vamos começar aqui pelo retângulo, né? Como medir a área de um retângulo. Gente, só lembrando que são superfícies planas, são áreas de superfície planas. Ou seja, são 2 dimensões apenas. É largura e comprimento, né? Largura, comprimento, largura, comprimento. Para calcular, gente, a área de um retângulo, pode ser qualquer medida, em qualquer unidade de medida, basta multiplicarmos, ó, a área do retângulo é igual base vezes altura. Ou também podemos dizer largura vezes comprimento, tanto faz, tá? É como se a largura, nesse primeiro retângulo, é como se a largura fosse 3 e o comprimento fosse 5. Então, para calcular a área desse retângulo aqui, ó, a área do retângulo é largura vezes comprimento. Então, a área desse retângulo vai ser, quem é a largura? 3. E quem é o comprimento? 5. Então, é só multiplicarmos, ó. A área do retângulo é 3 vezes 5, que é 15 centímetros quadrados, tá? Sempre que calcularmos áreas, essa medida vai vir elevada ao quadrado, porque são 2 dimensões, beleza? Então, essa daqui é a fórmula padrão para calcular a área de qualquer figura em formato retangular, certo? A área é igual largura vezes comprimento ou base vezes altura, tanto faz. Vamos aqui para a página 280, continuando, né? A área do retângulo. Vemos para esse exemplo aqui, ó, tem um retângulo, o retângulo ABCD, né? E temos aqui a área do retângulo, que é base vezes altura, como eu falei. Ó, a área do retângulo, base vezes altura. Tá aqui a base, né? Que é o lado maior do retângulo, e a altura. Mas também pode ser largura, né? Pode ser largura aqui. E aqui pode ser comprimento, tá? Então, vai ser a mesma coisa. Largura vezes comprimento ou base vezes altura. Tanto faz. Beleza? Aí temos o exemplo aqui de outro retângulo para calcular a área. Né? Sabendo que a sala de aula de Laura tem forma retangular, determine a sua área. A área da sala de Laura é dada por, ó, tem 4 centímetros, né? Deveria ser metros, né? Porque centímetro é algo bem pequeno. Mas, enfim, são 4 centímetros de largura com 8 centímetros de comprimento. Então, a área é igual base vezes altura. Quem é a base aqui? O lado maior, 8, vezes
O lado menor, a altura, 4. Então, é só multiplicar 8 vezes 4, que é igual a 32 metros quadrados, tá? O livro errou aqui, ó, não é centímetro, é metro, certo? Então, a sala de Laura tem 32 metros quadrados, certo? Mas, como eu falei, poderia ser largura vezes comprimento também, ó. 4 vezes 8, tanto faz. Ia dar os mesmos 32 metros quadrados. Beleza? Certo. Na página 281, vamos ver aqui como calcular a área de um quadrado, né? Gente, esse é o mais simples de todo, né? A área de um quadrado é só tu multiplicar lado, a medida de um lado, vezes a medida de outro lado. Por quê? Porque um quadrado, ele sempre vai vir com os 4 lados iguais. Se aqui for 5 metros, aqui é 5 metros, aqui é 5 metros, aqui é 5 metros, certo? Então, é só multiplicar lado vezes lado, ó. L é um lado e L aqui é outro lado, certo? Então, a área do quadrado é L vezes L ou L elevado ao quadrado, tanto faz. Por exemplo, vamos supor aqui que esse quadrado aqui tenha 5 metros de um lado. Como é que calcula a área desse quadrado? Então, a área do quadrado é igual lado vezes lado. A área do quadrado é igual. Quem é a medida do lado? 5. Quem é a medida do outro lado? 5. Então, é só multiplicar, gente, ó, 5 vezes 5. E aí, eu vou ter a área do quadrado igual 25 metros quadrados, tá? Então, a área desse quadrado seria 25 metros quadrados se um lado dele tivesse 5 metros, certo? Se tivesse 4 metros de lado, seria 4 vezes 4, que é 16 metros quadrados. Se fosse 3, 3 vezes 3, 9 metros quadrados, certo? Então, o quadrado é bem simples. Geralmente, nas questões de vestibulares, de concurso, quando eles derem a medida do quadrado, ele só vai dar a medida de um lado, certo? Eles sempre fazem isso para tentar confundir o participante. Mas quando ele dá a medida de um lado, você vai raciocinar. Se um lado é 5 e ele é um quadrado, então os outros lados também são 5. Beleza? 82. Vamos ver aqui como calcular a área de um paralelogramo. Já vimos do retângulo e vimos do quadrado. Agora veremos o paralelogramo. Gente, a diferença do paralelogramo para o retângulo é que esses lados deles aqui laterais, ó, são inclinados, certo? Só que ele é bem parecido com um retângulo, beleza? E, na verdade, um paralelogramo, ele é um retângulo. Só que ele é um pouco inclinado, né? Um retângulo, ele tem os lados retos, os lados aqui da lateral. E o paralelogramo é só inclinar um pouquinho ele, e aí difere, né? Essa é a diferença do paralelogramo para o retângulo. Que é, inclusive, isso, ó. Se tu tira essa pontinha aqui, ó. Se tu traça uma reta do ponto A até o ponto do outro lado aqui do paralelogramo, ó, e tirar esse pedaço aqui, se tu tirar esse pedaço aqui e colocar bem aqui, tu vai ter um retângulo. É como se tivesse tirado esse pedaço, tivesse colocado aqui, e aí formou um retângulo. Beleza? Por isso que para calcular a área do paralelogramo, é a mesma coisa que calcular a área do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área é igual base vezes altura. Essa também vai ser a fórmula para calcular a área de um paralelogramo. Beleza? Porque em tese ele também é um retângulo. Beleza? Então, a área do paralelogramo de base B e altura H é igual à área de um retângulo de base B e altura H. A área do paralelogramo é igual base vezes altura, certo? Gente, só tem um porém. No paralelogramo, quando vocês verem, quando cair isso aqui em alguma prova de vocês aí, vocês forem fazer, a altura não é a medida desse lado, ó, igual vocês estão vendo aqui esse paralelogramo. Essa aqui não é a altura é essa, ó, certo? A altura é essa linha reta aqui que vai de uma borda à outra, ok? Então, é só multiplicar 12, que é a base, vezes 3, que é a altura, certo? Esses 10 centímetros aqui você não vai usar. Eles vão colocar, mas para confundir, ok? Então, para calcular a área desse paralelogramo aqui, é só pegar 12 vezes 3, que é a base vezes a altura, que é igual, ó, 12 vezes 3,
que é igual a 36 centímetros quadrados, ok? Veremos como calcular a área de um triângulo, tá? Diz assim, ó, observe o retângulo a seguir. Temos aqui o retângulo ABCD, né? Com um Bzinho de base, H de altura. Gente, se eu pegar esse retângulo e dividir ele ao meio aqui, ó, se eu traçar uma linha diagonal do ponto A até o ponto C, vocês vão observar que vai dar origem a dois triângulos congruentes, ou seja, dois triângulos iguais. Triângulo 1, triângulo 2, ou triângulo A, B, tanto faz. O importante é vocês perceber que se eu dividir um retângulo ao meio, ele vai dar origem a dois triângulos, né? Congruentes, dois triângulos iguais com mesmas medidas, certo? Por esse motivo, a área do triângulo é a metade da área de um retângulo, certo? Se a área de um retângulo é 24 metros quadrados, só um exemplo, né? Uma hipótese. Se a área de um retângulo é 24 metros quadrados, cada triângulo desse vai ter o quê? 12 metros quadrados, né? Porque um retângulo tem dois triângulos, ou seja, a área do triângulo é a área do retângulo pela metade, ok? É como se esse triângulo fosse 12 metros quadrados e esse fosse 12 metros quadrados. No total seria 24 metros quadrados. Por isso, a fórmula de calcular a área do triângulo vai ser a área do triângulo é igual base vezes altura, né? Que é a mesma forma que a gente calcula a área do retângulo, só que dividido por 2. Por quê? Porque a área do triângulo é a metade da área do retângulo, certo? Se eu multiplicasse só base vezes altura, eu estaria multiplicando a área do retângulo. E dividido por 2, eu estou multiplicando a área do triângulo, que é a metade da área do retângulo. Beleza? Então, tá aqui, ó. A área do retângulo é base vezes altura. Logo, para todo triângulo de base B e altura H, a área da superfície é dada por a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Essa daqui, ó, destacada de amarelo, é a área do triângulo para calcular qualquer triângulo com qualquer medida, certo? Por exemplo, gente, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor aqui que... Vou fazer aqui um triângulo qualquer, só para vocês. É um triângulo bem horrível aqui, mas tudo bem. Vamos supor que a base dele aqui, gente, a base dele seja 5 centímetros. E a altura, né, que é o ponto aqui, ó, que vai do vértice mais alto até o centro aqui do cateto oposto, do lado oposto. Vamos supor que ele meça aqui 4 centímetros, né? Só uma hipótese. Como calcular a área desse triângulo? Aí, ó, pegaria a fórmula, a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual. Quem é a base? Como eu falei para vocês, a base é 5. Quem é a altura? 4. Então, 5 vezes 4 dividido por 2. A área do triângulo é igual. Quanto é 5 vezes 4? 20. Dividido para 2, 10. Então, eu teria a área desse triângulo aqui igual a 10 centímetros quadrados, certo? Aqui, ó. A área do triângulo, base vezes altura, base 5, altura 4. Então, 5 vezes 4, que é 20. Dividido por 2, 10. Então, a área desse triângulo seria 10 centímetros quadrados, tá, gente? É importante vocês memorizar, né? Aprender, na verdade, para não esquecer mais, a fórmula de cada figura dessa, porque é essencial, tá? Vocês vão precisar dela em qualquer prova que vocês for fazer, né? Seja em vestibular ou concurso. Sempre vai cair uma questãozinha assim e você tem que estar por dentro das fórmulas, ok? Gente, na página 284, antes da gente começar a área do trapézio, vamos ver aqui, ó, um exemplo resolvido da área de um triângulo, certo? Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, ó, que pede para calcular a área do triângulo ocupada pelo Jardim de Dona Maria, né? Ó, o Jardim da Dona Maria tem um formato de um triângulo, onde a base dele aqui, ó, mede 8 metros, e a altura, né, que é o ponto que vai daqui até o vértice aqui, ó, até o topo do triângulo, é 5 metros. E aí, gente, é só aplicar a fórmula, ó. A fórmula é essa, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base?
é 8. Então, pega 8 e multiplica pela altura, que é 5. Então, 8 vezes 5 dividido por 2 aqui na fórmula, ó. Vai ficar 5 vezes 8, ou 8 vezes 5, tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 8, 40, dividido para 2, 20. Então, nós temos aqui a área desse triângulo igual a 20 metros quadrados, certo? São tipos de questões que vocês vão se deparar, né, ao calcular a área de um triângulo. Vamos ver aqui, então, como calcular a área de um trapézio, ok? Então, vamos lá. Observe o trapézio de base menor, né? Essa basezinha de cima aqui é chamada de base menor, e de base maior, que é essa daqui, certo? E a altura que vai do ponto A até aqui o ponto do outro lado aqui da base maior, ok? Também pode ser a altura aqui, ó. Tanto faz, certo? Só lembrando que a altura é essa, não é essa aqui, tá? Essa daqui não é a altura, é essa daqui. Temos aqui no trapézio uma base maior, que vai vir com B maiúsculo, e uma base menor com um Bzinho minúsculo, tá? Então, memoriza isso. Dois trapézios congruentes, ou seja, dois trapézios iguais, juntos, formam um paralelogramo, certo, gente? Então, temos aqui, ó, um trapézio 1, trapézio 2. Se a gente unir ele assim, ó, um de cabeça para baixo, ó, aqui tá a base menor, aqui tá a base maior. Aqui tá a base maior, aqui tá a menor. Tá invertido, os dois são invertidos. Se você ligar, emendar um no outro, vai formar um paralelogramo, ó, certo? Perceberam? Então, podemos enunciar que, podemos chegar à conclusão que a área do trapézio ABCD equivale à metade da área do paralelogramo, certo? Se um paralelogramo são dois trapézios juntos, então a área de um paralelogramo é então a área de um trapézio é a metade da área do paralelogramo, ok? Vocês lembram qual é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é base vezes altura, certo? Base vezes altura. Só que, se tratando do trapézio, eu vou ter duas bases, ó. Não vou ter só uma base. Tem uma base maior e tem uma base menor. Então, a área do trapézio vai ser... Nós vamos somar as duas bases, ó. Já que são duas, a gente soma. Soma base maior, Bzão maiúsculo, mais base menor, Bzinho minúsculo, vezes a altura, tá? Tudo isso aqui dividido por 2. Por quê? Porque a área do trapézio é a metade da área do paralelogramo. Então, a gente vai dividir essa área final por 2. E aí, a gente vai ter a área de um trapézio. Beleza? Por que o Bzão e o Bzinho? Porque temos duas bases, não uma. A altura, né, a mesma da fórmula do paralelogramo, dividido por 2, porque o trapézio é a metade de um paralelogramo. Certo? Assim como o triângulo, a gente viu lá que um triângulo é a metade de um retângulo. O trapézio é a metade do paralelogramo. Então, a fórmula para calcular qualquer trapézio, gente, de qualquer medida, seja ele qual for, é essa, certo? Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. A página seguinte aqui, ó, 285. Temos uma questão onde ela vai calcular a área de um trapézio, certo? Tá aqui a fórmula, como eu citei aqui na página anterior, ó, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aqui é uma questão que vem falar disso, ó, pede para calcular a área desse trapézio aqui que vocês estão vendo. Tá aqui a solução, né? O exercício resolvido. É só pegar essa fórmula aqui, ó, e substituir os termos, certo? Quem é a base maior? Quem é o Bzão aqui nesse trapézio? É o 8, que é a base maior aqui de baixo. Então, o 8, no lugar do Bzão, coloca 8. No lugar do Bzinho, coloca 5, né? Que é a base menor. Então, 8 mais 5, fecha parênteses, vezes. Quem é a altura? A altura é esse ponto aqui, que vai de A até aqui, ó. Tá dado aqui a altura, ó. 4. Então, 8 mais 5, né? Tá aqui, ó. 8 mais 5 vezes 4, que é a altura, dividido por 2. Depois que substituiu todos os termos, é só resolver agora, ó. Quanto é 8 mais 5? 13. Tá aqui, 13. Então, vai ficar 13 vezes 4,
dividido por 2. 13 vezes 4, gente, é quanto? 52, certo? 4 vezes 10, 40. 4 vezes 3, 12. Então, 52 dividido por 2, ó. 52 dividido por 2, 26. Então, a área desse trapézio aqui é 26 centímetros quadrados. Não é difícil, tá? Se lembrar da fórmula, é muito simples. É só substituir cada termo e resolver. Beleza? Vamos falar aqui da área do losango agora, certo? Observe o retângulo a seguir. Vamos dividi-lo em 8 partes iguais. Gente, se você pegar um retângulo aqui, isso aqui é um retângulo, né? Ó, um retângulo. Base e altura. Se você dividir esse retângulo aqui ao meio, na horizontal, e dividir ao meio na vertical, você vai dar origem a 4 retângulos, ó. 4 retângulos. E se você partir cada retângulozinho desse ao meio aqui, ó, vai dar origem a 2 triângulos em cada retângulo. Imagina que aqui é um retângulo, ó. Se eu dividir ele ao meio, eu vou ter 2 triângulos. Ó, aqui é outro retângulo. Se eu dividir ao meio, tenho 2 triângulos. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, ao dividir um retângulo em 8 partes iguais, eu vou ter 8 triângulos, né, dentro desse retângulo, certo? E se eu pegar esses triângulos aqui, ó, da parte interna, se eu pegar esse, com esse, com esse e com esse, aí eu vou ter o losango, tá, gente? Ó, esse aqui, essa figura de dentro aqui, que está dentro do retângulo, que é chamada de losango, é a mesma figura que está dentro da bandeira nacional, tá? É um losango, certo? Se vocês observar, tem 4 triângulos dentro dele, ó. Quando eu divido aqui na diagonal menor e na diagonal maior, vou ter 4 triângulos, A, B, C, D, 4 triângulos. E também vou ter 4 triângulos fora. Então, eu chego à conclusão que a área do losango é a metade da área do retângulo, certo? Se a área do retângulo é 30, a área do losango é 15, né? Porque são 4 triângulos fora e 4 triângulos dentro. Cada triângulo desse tem a mesma medida, eles são congruentes, ou seja, são iguais, ok? Então, lembre-se disso, a área do losango é a metade da área do retângulo, assim como o triângulo. Página 286, dando continuidade aqui, ó, a área do losango é a metade da área do retângulo, né? Se a área do retângulo é base vezes altura, então a área do losango é base vezes altura dividido por 2. Só que a gente não vai escrever assim, base vezes altura dividido por 2. A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor, certo? Professor, mas num losango, o que é diagonal maior e o que é diagonal menor? Tá aqui o losango, vamos aqui, ó, bandeira nacional. Isso aqui é um losango dentro da bandeira nacional. Essa reta aqui que vai desse ponto até esse ponto é a diagonal maior. E essa reta que sai desse pontinho aqui e vai até esse ponto é a diagonal menor, certo? Então, a base do losango vai ser a diagonal maior e a altura do losango vai ser a diagonal menor, que vai ser dada com Dzão maiúsculo, ó. D maiúsculo é da diagonal maior do losango. E o D minúsculo é da diagonal menor do losango, que é a altura, certo? Então, a base vai ser o diâmetro maior, diagonal maior, e a altura vai ser a diagonal menor. Então, é só multiplicar Dzão vezes Dzinho e dividir por 2. Essa vai ser a área para calcular qualquer losango, né? Essa vai ser a fórmula para calcular a área de qualquer losango. Certo? Tem aqui uma questão resolvida aqui, ó, como vocês podem ver, da bandeira do Brasil. E ele diz que a diagonal maior tem 70 metros e a diagonal menor tem 40 metros. Então, gente, ó, essa diagonal aqui tem 70, essa daqui tem 40. Aí ele pede para calcular a área do losango. Ó, é só substituir. A área do losango é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Quem é Dzão? 70, né? Ele disse que é 70, a diagonal maior. Então, bota 70 no lugar de Dzão, vezes, quem é Dzinho? 40. Então, vezes 40. 70 vezes 40 dividido por 2. Multiplica 70 vezes 40, gente, ó, vai dar 2.800, tá? 2.800 dividido para 2, que é igual a 1.400 metros quadrados, ok? Então, é simples, ó, basta saber
o valor de cada medida, substituir na fórmula e resolver, certo? Aqui na página 287, temos outro exemplo aqui de como calcular a área de um losango, certo? Nesse losango aqui, ele já deu ó, a medida da diagonal maior, que é esse aqui, e deu a medida da diagonal menor, que é esse aqui, certo? Então, diagonal maior 10, diagonal menor 5. Essa é a fórmula de calcular o losango, né? A área é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aí é só substituir, ó. Diagonal maior é 10, coloca 10 aqui no lugar do Dzão. Diagonal menor é 5, coloca 5 no lugar do Dzinho. Então, vai ficar área igual 10 vezes 5, que é o quê? 50, dividido por 2, que é igual a 25. Logo, a área do losango é 25 centímetros quadrados, certo? Então, muito simples. Vamos ver aqui como calcular a área de um círculo, tá, gente? Tá aqui o círculo. A gente viu como calcular o comprimento de um círculo, né, nas aulas anteriores aí. Agora a gente vai ver como calcular a área de um círculo. Ó, para calcular o comprimento de um círculo é 2 vezes π vezes r de raio, certo? Para calcular a área do círculo é é πr elevado ao quadrado, tá? Então é o valor de π vezes o raio elevado ao quadrado, ok? Temos uma questão sobre calcular a área de um círculo, né? Tá aqui, ó, a fórmula de calcular a área do círculo. Como eu falei, a área do círculo é igual a π vezes raio elevado ao quadrado, certo? O valor de π, gente, como eu falei, ele é padrão, tá? Sempre vai ser o mesmo para todas as questões, ó, 3,14. É um valor aproximado. Então, π é aproximadamente 3,14 vezes o raio que vai ser dado na questão, né? Ó. Na questão aqui, ele deu o valor do raio, ó, 26 metros. Então, o raio é igual a 26 metros, certo? Metros não, centímetros, perdão. 26 centímetros. É só calcular a área, ó. Eu tenho o valor do π, eu tenho o valor do raio, é só substituir aqui, ó. Fica área é igual a πr ao quadrado. A área é igual a π, que é o valor de π, 3,14, vezes 26, que é o valor do raio, elevado ao quadrado, que está na fórmula. Então, é só resolver isso, ó. Primeiro, eu resolvo a potência, né? 26 elevado ao quadrado, que é 26 vezes 26, certo? Que vai dar o quê? 676. E é só multiplicar π, 3,14, vezes 676, que vai dar 2.122,64 centímetros quadrados, tá? Então, vocês viram aí, gente, que para calcular a área de figuras planas não é difícil, né? É difícil a gente memorizar, o difícil é a gente memorizar todas as fórmulas de cada figura, certo? Mas depois que sabe as fórmulas, tranquilo, é só substituir o valor nos termos aqui e resolver, beleza? Então, façam um esforço, pratiquem bastante para que vocês possam memorizar aí as fórmulas de cada figura plana, porque é muito importante, né? É essencial. Na mesma página 288, ó, vamos ver aqui como decompor figuras para calcular a área, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, 3 figuras, figura A, B e C, que são figuras que tem nelas, ó, por exemplo, essa figura aqui da letra A, se eu pôr uma linha bem aqui, ó, eu vou ter um retângulo e um triângulo. Essa figura da letra B, se eu colocar uma linha aqui, ó, eu vou ter um retângulo aqui e outro retângulo aqui, certo? E essa figura da letra C, se eu partir ela ao meio, eu vou ter 2 trapézios, certo? Vou ter 2 trapézios. Então, por isso que é decompor. São figuras que vêm com 2 ou mais figuras planas juntas, certo? Começando aqui pelo exemplo da letra A, gente, ó. Como eu falei, temos 2 figuras, que é um retângulo e um triângulo. A gente vai fazer como? A gente calcula primeiro a área de uma figura, depois calcula a área de outra. Depois que eu tiver a área de um e a área de outra, é só somar,
e aí eu vou ter a área total da figura, beleza? Nesse caso aqui, precisamos calcular a área do retângulo e depois calcular a área do triângulo. Depois vou somar a área desse com esse, e aí eu vou ter a medida da área total, certo? Vamos lá, calculando esse retângulo aqui primeiro, gente, ó, como é que eu calculo o retângulo? A área é igual base vezes altura, certo? Então, a área é igual, quem é a base aqui do retângulo? É o lado maior, 6, vezes, quem é a altura do retângulo? 3. Então, 6 vezes 3, que é igual 18 centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo é 18 centímetros quadrados. Agora, vamos para a área do triângulo. Qual é a fórmula para calcular a área do triângulo? É essa, ó. A área é igual base vezes a altura dividido por 2, porque a área do triângulo é a metade da área do retângulo, certo? Então, basta substituir, ó. Quem é a base aqui do triângulo? Quem é a base? O lado maior do triângulo é esse aqui, ó. Mas não tem número aqui, né, professor? Gente, essa mesma medida aqui é essa mesma aqui. Se aqui é 3, aqui também vai ser 3 centímetros, ó. Ok? Então, base desse triângulo aqui é 3 e a altura dele é 2. Então, base vezes altura, base 3 vezes altura 2. Então, 3 vezes 2 dividido por 2. 3 vezes 2, gente, é 6, né? 6 dividido para 2, 3 centímetros quadrados. Pronto. Calculando a área de uma figura e calculando a área da outra figura, aí fica fácil para saber a área total. É só somar 18 mais 3, que é igual a 21 centímetros quadrados, tá? Então, a área total dessa figura é 21 centímetros quadrados. Continuando aqui na página 289, vamos calcular a área da figura B, né? Ó, que, como eu falei, é um retângulo aqui na vertical e um retângulo aqui na horizontal, ó. Certo? Então, temos duas figuras que são dois retângulos. Como calcular a área do retângulo? A área é igual base vezes altura. Vamos começar aqui pelo retângulo maior, né, gente? Quem é a base do retângulo maior? 5 centímetros. Quem é a altura do retângulo maior? 2 centímetros. Então, é só multiplicar 5 vezes 2, certo? Tá aqui, ó, a área do retângulo 1, que é o maior. Base vezes altura, que é 2 vezes 5, certo? Então, 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado aqui, ó. Então, 2 vezes 5 ou 5 vezes 2 é igual a 10 centímetros quadrados. Pronto, já tenho a área desse retângulo maior. Agora, vamos calcular a área desse retângulozinho menor aqui, ó. Certo? Quem é a base desse retângulo menor? 3. Quem é a altura? 2. Então, é só multiplicar 3 vezes 2, que vai dar o quê? 6 centímetros quadrados. Esse é 10, esse é 6. Quanto é 10 mais 6? 16. Então, a área dessa figura, a área total dessa figura é 16 centímetros quadrados, certo? É só somar a área de uma figura com a área da outra. E a resolução aqui da figura C, né? Onde eu falei que dividido ao meio forma dois trapézios, ó. Se tu dividir aqui essa figura ao meio, vai ter um trapézio em cima e um embaixo. Basta calcular a área de um trapézio, porque são iguais. Basta calcular a área de um trapézio e somar com a do outro. Porque se esse aqui der 50, esse aqui é 50. Se esse der 100, esse é 100. Né? São iguais. Essa é a fórmula para calcular a área do trapézio, gente. Ó, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Certo. Lá no trapézio, quem é a base maior? Gente, a base maior é essa daqui, ó. Essa medida que vai de um lado a outro aqui, ó. Que é 18. Então, base maior, 18. Coloca 18 aqui no lugar do Bzão, ó. Como tá aqui. Mais, quem é a base menor? A base menor é essa daqui, ó. Certo? Que mede 10 centímetros. Então, vai ficar 18 mais 10 vezes a altura. Quem é a altura, gente? A altura, ele disse que é 8 aqui, ó. Certo? Beleza? Ele disse que é 8 mais... Ixi, parece que o livro errou aqui, cara. Ó, gente. Então, temos aqui a base maior, 18, mais base menor, 10. Vezes a altura.
Gente, ó, ele deu a altura aqui de 8 centímetros. Só que essa altura aqui é a dos dois trapézios juntos. Se são dois e eles são iguais, então a altura desse é 4 e a altura desse é 4. Beleza? Nós estamos calculando a área só de um trapézio. Então, vai ficar 18 mais 10, base maior mais base menor, vezes 4. Ok? Então, 18 mais 10, 28. Certo? 28 vezes 4 vai dar 112. Gente, tem um erro aqui. Tem um erro nessa questão aqui. Aqui não é 8, aqui é 4. O livro errou. Né? Porque aqui ele botou 2, ó. Aqui ele botou 2. Então, aqui é 4 centímetros. Onde esse trapézio é 2, esse aqui é 2. Então, vai ficar 18 mais 10, que é 28, vezes 2, não 4. Vezes 2. 28 vezes 2 vai dar 56 centímetros quadrados, que é a área de um trapézio. Se um trapézio é 56, o outro também é 56. Aí é só somar 56 mais 56, que vai dar 112 centímetros quadrados, tá? Então, nós temos aqui 112 centímetros quadrados no total, que são dois trapézios. Temos aqui, para encerrar, gente, uma outra questão, ó, que é um retângulo e um quadrado dentro desse retângulo, né? Um quadrado aí bem pequeno. Vamos calcular aqui primeiro a área do retângulo. Vamos ler aqui o que ele está pedindo. É importante observar que a figura decomposta está totalmente pintada. Por isso, somamos a superfície. Porém, se houvesse um espaço, algum espaço em branco, né, um buraco na figura, iríamos calcular a área da superfície maior e subtrair dela a área da superfície menor. Sim, gente, então ele quer saber só a área da superfície aqui que está pintada, ó. Questão típica de concurso, certo? Já vi essa questão em concurso várias vezes. Então, vamos lá. Como calcular a área que está pintada? Então, nós temos que tirar essa área branca de dentro da pintada. Então, a gente calcula a área total do retângulo maior, depois calcula a área do triângulo, do quadrado, e subtrai, tira de dentro da área do retângulo, certo? Então, bora lá. A área do retângulo, gente, é base vezes altura, né? Quem é base? 5. Quem é altura? 7. Então, multiplica 5 vezes 7, 35 metros quadrados. Essa é a área do retângulo. Agora, vamos calcular a área do quadrado. O quadrado tem 2 centímetros de lado. Então, é só multiplicar lado vezes lado. 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Se a área do retângulo, gente, é 35 metros quadrados e a área do quadrado que não está pintada é 4 metros quadrados, então é só subtrair 35 menos 4, que é igual a 31 metros quadrados. Então, esse 31 metros quadrados é a área que está pintada aqui, ó, certo? O todo é 35, só que tem um pedacinho aqui que não está pintado. 35, tirando esse pedaço que não está pintado, sobra 31 metros quadrados. Certo? Então, é isso. Vocês têm, gente, uma questão, uma atividade aí na página 289 e 290. Vocês respondam e me mandem os cálculos, certo? Essa foi nossa aula de hoje, né? Um pouco comprida aí, mas que era necessária, pois a gente tem que terminar esse livro até o final do mês, antes do nosso simulado, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.